Olá pessoal, o objetivo dessa videoaula é falar um pouquinho sobre o sistema de coordenadas geográficas, certo? Nesse sistema de coordenadas, bastante conhecido de todo mundo, né? É possível localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre, né? A partir de um par de coordenadas, no caso, então, dois ângulos. Esses ângulos são medidos, né? Tendo como referência duas linhas imaginárias sobre o globo terrestre. Né? Vamos começar a falar então das longitudes, que é o primeiro ângulo importante para localizar qualquer local, qualquer lugar, né, perdão, sobre a superfície terrestre. A longitude, ela se refere então ao ângulo formado, né, entre o meridiano de um determinado lugar e um meridiano de referência, que no caso é o meridiano de Greenwich. Nós estamos vendo como essa linha amarela que estamos percorrendo, né, no Google Earth aqui. É uma linha imaginária, liga os dois polos, polo norte e polo sul, e passa exatamente sobre o observatório de Greenwich, num distrito de Londres, correto? Pois bem, o meridiano de Greenwich é conhecido então como meridiano 0 graus. Né? Ele divide a Terra em duas partes, no hemisfério ocidental, que é este que eu vou percorrer agora, né? que vai em direção à América, né? E o hemisfério oriental, né? que cobre a maior parte da África, da própria Europa, todo o continente asiático, correto? Pois bem, né? Qualquer lugar do planeta, então, tem uma localização relativa ao meridiano de Greenwich, que nada mais é do que o ângulo formado entre o seu meridiano e o meridiano de Greenwich. Por exemplo, né, vou dar um zoom aqui. Aqui nós estamos vendo, né, um outro meridiano, esse que eu estou com o mouse em cima. Ele é o meridiano referente à longitude 10 graus oeste. Significa o quê? Que existe um ângulo de 10 graus em relação a desse meridiano em relação ao meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich. Né? Então, nós podemos ver que à medida que a gente se afasta do meridiano de Greenwich, aumenta o ângulo, né, a distância angular entre cada local do planeta e esse meridiano. Por exemplo, né, o Rio Grande do Sul ele fica na ordem aí dos 50, 55 graus de distância angular ao meridiano de Greenwich. Perceba então, né, que nessa Terra, nesse modelo esférico da Terra, a longitude ela varia de 0 graus até 180 graus oeste, exatamente no antimeridiano de Greenwich, no lado oposto, né, da Terra em relação a esse meridiano, correto? Então, esse valor é crescente à medida que se afasta de Greenwich para oeste. Perceba que o Brasil, né, tem seu território iniciando ali em aproximadamente 35 graus oeste e vai até aproximadamente 73 graus oeste. Pois bem, no outro hemisfério em relação a Greenwich, nós temos então o oriente da Terra, onde também as coordenadas, as longitudes são crescentes. Por exemplo, né, o mouse agora está parado na coordenada, né, de 10 graus leste, tá vendo aqui? E 10, né? 10 graus leste, 20 graus leste, 30. À medida que a gente vai se aproximando da Ásia, esse valor vai aumentando, né? 70 graus, a Índia já fica ali na faixa dos 80 graus leste, né? Aqui nós temos, por exemplo, o Japão, que já fica na ordem dos 140 graus leste, até o antimeridiano, 180 graus leste. Pois bem, né? Então as longitudes são uma distância angular em relação a um meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich. Varia de 180 leste até 180 oeste, correto? Somando as duas partes,
fechamos a nossa esfera de 360 graus. Correto até aí? Perfeito. Então, só para pegar como uma referência, vou dar um zoom aqui, por exemplo, na capital do Rio Grande do Sul, e nós vamos ver, então, que o centro de Porto Alegre, aproximadamente, está na longitude, vamos ver aqui, vamos botar aqui no Parque da Redenção, 51 graus e 13 minutos a oeste do meridiano de Greenwich, correto? Pois bem, tirando um pouco o zoom, vamos falar então agora sobre a segunda coordenada que permite a gente localizar qualquer ponto no planeta Terra, que é a latitude, que seria então a coordenada vertical de qualquer local no planeta Terra. Bom, assim como a longitude também é a distância angular. O que muda agora é a referência. A referência para as latitudes é a linha do Equador. Então aqui está o nosso 0 graus, não tem hemisfério, não é nem norte nem sul, é 0 graus, correto? E qualquer ponto na superfície terrestre vai estar ou ao norte do Equador, como a gente está vendo aqui na ilustração, ou ao sul do Equador, A latitude extrema, existem duas latitudes extremas, que são exatamente os polos, que está aqui representado por onde está a mãozinha, o indicador do cursor. Então, nós temos dois polos, que é o polo norte e o polo sul, certo? Aqui o polo norte, aqui o polo sul. Pois bem, exatamente no polo a gente forma o quê? Um ângulo de 90 graus em relação ao Equador. Então, nas latitudes, os valores extremos variam de 90 graus norte, onde está o mouse agora, ou seja, forma aí um ângulo reto em relação ao Equador, 90 graus, até 90 graus sul, onde o cursor está agora, correto? Então, as longitudes variam de 0 a 180, leste-oeste, mas as latitudes variam de 0 a 90, norte ou sul. Então, 0 no Equador, à medida que a gente se afasta do Equador em direção ao Polo Norte, essa latitude aumenta até 90 graus norte. À medida que a gente se afasta do Equador em direção ao sul, essa latitude também aumenta para o hemisfério sul, chegando até 90 graus, que é exatamente o Polo Sul, correto? Trazendo para o nosso contexto, por exemplo, voltando lá para o Parque da Redenção, nós vemos aqui que a coordenada, norte-sul, a coordenada vertical do Parque da Redenção, seria algo em torno aí de 30 graus e 2 minutos, ou seja, 30 graus ao sul do Equador, correto? Então, com essas duas coordenadas, a gente consegue se localizar em qualquer parte do planeta. Nenhum local do planeta vai ter o mesmo par de coordenadas. Perfeito? Pois bem, para fechar esse vídeo, cabe destacar algumas ponderações. A primeira delas é a seguinte. Vou manter um zoom fixo aqui, Nesse zoom, nessa aproximação que eu dei aqui na tela, nós temos, por exemplo, para cada quadrícula que vocês estão vendo na tela, uma distância angular de 5 graus. Então, de onde está o mouse agora até onde eu botei, nós temos 5 graus em direção ao sul do planeta. Estão vendo? Do Equador para o sul. Aqui é a mesma coisa, nós temos 5 graus de oeste para leste. Então, cada quadrícula aqui tem 5 por 5 graus. Vamos calcular rapidamente aqui a distância, em quilômetros, de 5 graus aqui sobre a linha do Equador. Não vou ser muito preciso, é só para vocês terem uma referência, ok? Então, 5 graus na linha do Equador está dando aproximadamente 555 quilômetros, Algo em torno de, para cada grau, 111 quilômetros, correto? Então, na linha do Equador, se você está exatamente sobre a linha do Equador e você caminhar 1 grau para oeste ou para leste, você vai percorrer uma distância aproximada na superfície de 111 quilômetros, certo? Gravem esse número, 111 quilômetros. Pois bem,
Voltando para a visualização dos 5 graus, agora vamos nos deslocar em direção ao Polo Sul. Nem vamos até o Polo Sul, tá? Vamos parar aqui, então, próximo do Rio Grande do Sul. Agora vamos calcular 5 graus, né, percorridos sobre a latitude 30. Tá? Ó, vou percorrer os mesmos 5 graus. Vamos ver a distância que dá? Tá aqui. Parei o cursor. 5 graus dá 475, 480 quilômetros. Opa, mudou, né? Não é igual. Aqui, na nossa latitude, certo? 1 grau de deslocamento em longitudinal, né? 1 grau que a gente avança para dentro do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, para o interior, isso dá aproximadamente 90, né? Um pouco mais, talvez 95 quilômetros de distância. Pois bem, por que eu estou fazendo esse comentário? Estou fazendo esse comentário que o grande defeito de usar o sistema de coordenadas geográfica, né, em cartografia é que ele não é um bom sistema para medição de distâncias, certo? Por se tratar de um sistema de coordenadas que trabalha com ângulos, né, que considera a Terra uma esfera, correto? As distâncias elas acabam sendo distorcidas, correto? E não é à toa que a gente não se comunica, né, que a distância entre duas cidades é x graus, né? Por que a gente não usa isso para falar sobre distâncias? Porque esse método, né, esse sistema, né, angular, ele não é apropriado nem para distâncias e nem para áreas. Então, 1 grau no Equador são 110 quilômetros. 1 grau na latitude 30 já baixa para 90 e poucos. E se a gente for lá para o polo, né, em apenas um passo, em muito pouco que a gente caminha sobre o Polo Sul, se fosse possível a gente ir para lá, né, vocês vão ver que a gente pode percorrer diversos meridianos e se deslocar distâncias muito grandes, né? Se deslocar por uma distância angular muito grande, né? Percorrendo poucos quilômetros de caminhada, né? Então, por exemplo, aqui perto do polo, né, eu consigo me mover aí a cada 5 graus na superfície terrestre, eu consigo fazer 5 graus em poucos quilômetros, né? Por exemplo, aqui temos 10 graus, em 41 quilômetros de distância, eu consegui sair do meridiano 70 oeste para o meridiano 60 oeste, em apenas 40 quilômetros, ou seja, cada grau 4 quilômetros. Por quê? À medida que a gente se aproxima do polo, os meridianos vão ficando cada vez mais próximos, em termos de distância métrica, né, uns dos outros. Quem está exatamente sobre o Polo Sul, ele basta girar o corpo e ele passa por todos os meridianos, correto? Então, essa última fala foi para deixar claro, né, que embora esse sistema de coordenadas seja bastante conhecido por todo mundo e muito fácil de se localizar, ele não é apropriado, adequado para distâncias e áreas. E esse é o motivo principal pelo qual a maioria não, praticamente todos os levantamentos topográficos, né, planimétricos, enfim, levantamentos da superfície terrestre, né, de construções, de estradas, rios, etc., etc., ele não é feito nesse sistema. Porque se fosse tudo feito nesse sistema sem o cálculo de outros sistemas de referência, isso inviabilizaria ou dificultaria bastante o cálculo de distâncias, por exemplo, ou o cálculo de área, correto? Pois bem, essa fala foi para situar sobre esse sistema de coordenadas, mesmo com essa crítica em relação a distâncias e áreas, ele continua sendo um sistema amplamente utilizado por sua facilidade, né, em termos de localização e até de entendimento do sistema. Então, é o primeiro sistema de referências que todos nós tivemos contato na escola e até hoje, quando eu faço meus mapas, né, muitas vezes eu faço recurso desse sistema para mostrar o mapa, porque é um sistema que todo mundo conhece. Eu acho que ele é a linguagem universal em termos de coordenadas
né? Qualquer lugar, qualquer pessoa no planeta Terra sabe se localizar por esse sistema, ou pelo menos tem uma noção sobre como se localizar por esse sistema. Tá? Então, por isso a importância dele, e é muito comum nos produtos cartográficos que a gente gera colocar essa grade de coordenadas, né, geográficas, ao invés de colocar outras grades mais técnicas, né, justamente pela facilidade de comunicação com nossos alunos. Ok? Pois bem, eu fiz esse vídeo sem grandes edições, tá? Peço desculpas por qualquer pequeno errinho aí na hora de movimentação do cursor, né? E eu, juntamente com os tutores, ficamos abertos aí a perguntas. Essa foi a videoaula referente ao sistema de coordenadas geográficas, tá? O Google Earth pode ser um grande aliado aí para vocês consolidarem, né, o conhecimento de vocês, né, manusear um pouco aí o Google Earth, verificar para onde crescem as coordenadas e tudo mais, correto? Ficamos aí abertos às dúvidas no fórum, caso elas existam, tá certo? Em termos de coordenada geográfica, é isso que eu acho mais relevante, né, que vocês entendam, correto? Até o próximo vídeo.